Vamos aquietar as nossas mentes, o nosso coração, a nossa alma diante do Senhor, para ouvirmos a sua palavra, para ouvirmos a sua voz, para meditarmos nessa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, a verdade do Evangelho que nos livra das mentiras do mundo, das mentiras de Satanás. Vamos aquietar o nosso coração, porque Deus quer falar conosco. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições, só lembrando, reforçando o que nós já estamos avisando há um tempo, que todo domingo de Santa Ceia as crianças estão permanecendo conosco aqui na hora da pregação. Nos demais domingos elas estão saindo para um momento de instrução particular, mas nos domingos de ceia elas permanecem conosco, cultuando ao nosso lado. Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 9. Malaquias, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 9. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Durante o período conhecido como período da Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana propagou a ideia de que existe uma distinção entre os líderes da igreja e os fiéis que fazem parte dela. O padre católico, também chamado de sacerdote, é visto como um mediador entre Deus e os homens. Ou seja, os fiéis só podem ter acesso a Deus, de certo modo, através daquele sacerdote humano, especialmente por meio da celebração da Eucaristia. É tanto que, durante a celebração da missa, a ideia é que o sacerdote católico está oferecendo outra vez o sacrifício de Cristo por intermédio da Eucaristia em favor de todos os fiéis que ali se encontram. Como igreja reformada, presbiteriana, nós não pensamos dessa forma. Nós entendemos hoje que não existe mais a necessidade de sacerdotes humanos, porque
todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. O sacerdócio hoje, ele não é mais um título religioso, mas o sacerdócio espiritual, ele é uma vocação espiritual. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, todos aqueles que foram alcançados pela misericórdia, pelo amor do Senhor, todos aqueles que foram perdoados porque creram em Jesus Cristo, todos eles são chamados a viver uma vida de sacerdócio, uma vida de santidade, uma vida de fidelidade, uma vida de serviço e de completa dedicação a Deus e ao seu reino. Todos nós somos sacerdotes. O texto que nós lemos nos apresenta um ensinamento muito precioso a respeito desse assunto. Aqui se inicia o 2º capítulo do livro de Malaquias, um profeta que Deus levantou no tempo em que o povo estava desanimado por causa da situação difícil que eles estavam enfrentando após terem retornado do cativeiro babilônico. Por causa disso, esse povo perdeu o interesse pelas coisas de Deus. O povo já não estava mais interessado no culto, nos sacrifícios, no templo, nas ofertas. Eles começaram a profanar o culto. Eles começaram a levar animais defeituosos para serem sacrificados, algo que era completamente proibido, algo que era completamente repugnante diante do Senhor, de acordo com a lei de Moisés. Eles estavam adorando a Deus não segundo os preceitos que o próprio Deus estabelece na sua lei, mas eles estavam adorando a Deus de qualquer jeito, do jeito que eles achavam melhor. Agora, na primeira parte do capítulo 2, o Senhor, mais uma vez, ele vai confrontar os sacerdotes. Essa confrontação acontece pela primeira vez no final do capítulo 1. Deus já se direciona aos sacerdotes de Israel, mas agora ele dá continuidade a essa confrontação, porque esses homens haviam abandonado o compromisso com Deus. Eles até continuavam no ofício, eles até continuavam trabalhando, eles iam ao templo todo dia, eles ofereciam os sacrifícios, eles batiam o ponto, digamos assim, eles estavam no serviço. Mas o grande problema é que eles estavam fazendo isso sem santidade diante do Senhor, sem compromisso, sem fidelidade à palavra de Deus. O brilho do sacerdócio de Israel havia se apagado. É por isso, meus irmãos, que através de uma dura reprovação, o Senhor mostra o que é que faz parte de um sacerdócio verdadeiro. É por isso que, nesse momento, nós meditaremos sobre esse tema, as marcas do verdadeiro sacerdócio. As marcas do verdadeiro sacerdócio. E a primeira marca do verdadeiro sacerdócio é a santidade diante de Deus. A santidade diante de Deus. Versículos de 1 a 5. Vá acompanhando comigo em sua Bíblia. O texto inicia afirmando que Deus tem um mandamento para os sacerdotes. A palavra mandamento que aparece aqui também pode ser traduzida por advertência. Ou seja, Deus tem uma advertência para o sacerdócio de Israel. E o uso dessa expressão, com essas possibilidades de tradução no contexto que aqui se encontra, já apresentam logo de cara uma reflexão muito importante, porque os sacerdotes, eles eram os responsáveis por ensinar os mandamentos do Senhor ao povo de Israel. Eles eram os responsáveis por anunciar ao povo as advertências que o próprio Deus havia registrado em sua santa lei. Mas agora são os sacerdotes que estão precisando ouvir os mandamentos e as advertências que vêm da parte do Senhor. Eles eram os responsáveis por apresentar os mandamentos e as advertências. Só que a situação estava tão bagunçada, era tão grave, que eles agora é que precisavam ouvir o mandamento e a advertência do Senhor. Obviamente, esse texto poderia ser aplicado a qualquer israelita daquela época,
mas não há como negar que o público-alvo, o público principal dessas palavras são os sacerdotes, os membros da tribo de Levi, não Levi, filho de Igor, filho de Jacó. Lembre-se que aqui trata-se de uma situação em que o próprio Deus está falando com esses homens por intermédio do profeta Malaquias. O versículo de número 2 nos apresenta então um aviso que o Senhor está repassando para os sacerdotes. Em outras palavras, ele está dizendo: sacerdotes, vocês precisam me ouvir, vocês precisam se atentar aos meus mandamentos, vocês precisam se dispor de coração, decidindo honrar o meu nome. Vocês precisam ter a disposição de ter uma vida dedicada a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por que esses homens precisavam ter essa postura que o texto está descrevendo? Veja o que Deus diz na sequência do versículo 2. Me honrem, porque senão eu enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Os sacerdotes precisavam urgentemente se arrepender dos seus pecados, voltando os seus corações para o Senhor, com dedicação e com santidade. Porque se eles continuassem desonrando o nome do Senhor, se eles continuassem profanando o culto, se eles continuassem vivendo na iniquidade, Deus avisa que ele estaria jogando maldição sobre as suas vidas. Em sua lei, Deus sempre deixou claro que aqueles que andam em seus caminhos são alvos de toda sorte de bênçãos. Mas nessa mesma lei, o Senhor também deixa claro que aqueles que se desviam dos seus caminhos são alvos não de bênçãos, mas de toda sorte de maldições. O capítulo 28 do Deuteronômio é um texto que nos fala muito bem sobre isso, as bênçãos e maldições que Deus derrama sobre aqueles que obedecem e sobre aqueles que desobedecem. Deus abençoa aqueles que são obedientes, Deus abençoa aqueles que caminham com Ele, e ao mesmo tempo, Deus amaldiçoa aqueles que não temem o seu nome. Mas não somente isso, pois perceba que Deus diz: vocês serão amaldiçoados, mas eu também transformarei as bênçãos de vocês em maldição. Isso aqui significa dizer que quando um sacerdote abrisse a boca, proferindo palavras de bênção sobre a vida de alguém, elas teriam o efeito contrário, elas teriam o efeito de maldição. Quando um sacerdote proferisse bênção, até mesmo sobre a sua própria vida, ele estaria trazendo maldição sobre si mesmo. Então, se ele abrisse a boca para dizer Deus te abençoe, era a mesma coisa de estar dizendo que Deus te amaldiçoe. Veja que situação tão séria. Com a intenção de abençoar, ele estaria, na verdade, amaldiçoando. Tudo isso como consequência da sua desobediência, da sua falta de temor. Lembre-se que Deus é completamente capaz de transformar a maldição em bênção, mas Ele também é capaz completamente de transformar a bênção em maldição. E essa promessa de Deus, na verdade, já estava se cumprindo. Veja o que diz o final do versículo 2. Em outras palavras, parafraseando o texto, diz assim: eu já estou lançando maldição sobre vocês, porque de coração vocês já decidiram me desobedecer. Vocês já estão me levando para outro patamar, vocês não estão ligando mais para mim, vocês não se importam mais com o meu culto, vocês não se importam mais com a minha palavra, vocês já estão me desobedecendo, vocês há muito tempo já não levam meus caminhos a sério e por isso eu já estou amaldiçoando vocês. Lembre-se que nesse período o povo estava passando por um momento difícil. Eles estavam enfrentando pobreza, eles estavam enfrentando escassez, eles estavam sendo subjugados por outras nações, enfrentando uma batalha com os persas, e de certa forma tudo isso já era juízo de Deus.
Toda essa situação complicada, essa angústia, esse sofrimento, já era a maldição que vinha da parte do Senhor. Porque o povo, em especial os sacerdotes, estavam vivendo um ministério corrupto. Estavam desonrando o nome de Deus através das suas vidas, vivendo no pecado, profanando o culto, tratando de maneira errada e pecaminosa a adoração ao Senhor. No versículo 3, nós encontramos uma explicação sobre o que consistia essa maldição. O texto diz: eis que vos reprovarei a descendência. Na língua hebraica, o texto original do Antigo Testamento, a palavra descendência significa semente. Dessa forma, duas coisas podem estar sendo ditas aqui, ou uma ou outra, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, Deus está dizendo que as colheitas seriam destruídas. O povo de Israel sobrevivia muito em parte por causa das plantações que eles tinham, do cultivo da terra que era adubada, que era utilizada para a produção de mantimentos. Então Deus está dizendo que o sustento começaria a diminuir, os sacerdotes começariam a passar fome, começariam a perder os seus recursos. Segunda coisa, Deus também pode estar dizendo que a descendência dos sacerdotes seria terrivelmente afetada. Lembre-se que esse ofício no Antigo Testamento, ele era repassado pelo sangue, era pelos membros da tribo de Levi. Então, se você nascesse como membro da tribo de Levi, você já estava predestinado a ser um sacerdote, a ser um levita. Esse era o trabalho para essa tribo. E como é que esse trabalho continuava acontecendo? À medida que as famílias se multiplicavam, à medida que filhos nasciam, que novas pessoas chegavam. Então Deus está dizendo: olha, os filhos vão começar a diminuir, as famílias vão ser aniquiladas de um jeito ou de outro. Fosse perdendo o pão ou perdendo os descendentes, esses sacerdotes sentiriam a mão do Senhor pesando sobre eles. Mas o texto continua, a pisa aqui é longa. A sequência do versículo 3 nos diz o seguinte: atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. De acordo com a lei de Moisés, dentro do templo, durante um sacrifício, somente as entranhas de um animal deveriam ser queimadas no altar do Senhor, subindo ali como um sacrifício, um incenso, um aroma agradável a Deus. O couro do animal, a sua carne e os seus excrementos, ou seja, as suas fezes, deveriam ser todos queimados fora do templo, longe da presença do Senhor, longe do altar. Percebe o que está sendo dito aqui? Deus está dizendo, isso aqui não é invenção não, é Deus que está dizendo isso aqui, tá certo? A situação é séria mesmo. Veja o que é que o pecado faz, veja como o pecado deixa Deus irado. Deus está dizendo que vai esfregar as fezes dos animais no rosto dos sacerdotes, e que eles seriam jogados no mesmo lugar onde as fezes dos animais eram jogadas, no monte de esterco. Deus ia pegar esses excrementos, ia fazer assim na cara deles, ia pegá-los e jogá-los nesse lugar de reprovação, de sujeira, longe da presença do Senhor. A linguagem aqui é forte e é de profunda humilhação. Deus está dizendo: eu vou humilhar vocês, eu vou colocar vocês no chão, vocês serão envergonhados, humilhados, desonrados. Por quê? Porque esses sacerdotes estavam desonrando o nome de Deus. O versículo 4, então, nos conta que, dessa forma, os sacerdotes saberiam que essas palavras de advertências, elas eram sérias e não eram brincadeira, elas vinham do Senhor para que esses homens se arrependessem, para que esses homens mudassem de vida, de forma que prevalecesse a aliança que Deus já havia feito no passado com Levi. Lembre-se que Levi era um dos filhos de Jacó, e Deus fez uma aliança especial com ele e seus descendentes, de forma que eles seriam separados, especialmente para a função sacerdotal, sendo sustentados pelos dízimos e pelas ofertas do povo, porque eles não tinham acesso às terras de Israel, assim como eram as demais tribos. Deus fez uma aliança com eles. E no que consistia essa aliança? No que é que ela se baseava?
O versículo 5 nos responde, veja. Deus diz, minha aliança com ele, com quem? Com Levi, foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Em outras palavras, a base dessa aliança era a santidade diante do Senhor. Do Senhor, eles receberiam vida e paz. Através deles, dessa tribo especial, o povo também receberia vida e paz. Eles seriam usados pelo Senhor para que a alegria, a esperança, a paz de Deus recaísse sobre Israel. Por causa disso, os filhos de Levi deveriam viver uma vida santa. Eles deveriam consagrar as suas vidas ao Senhor com temor, com tremor, honrando a Deus em tudo o que estivessem fazendo, obedecendo às leis, obedecendo os mandamentos, sendo fiéis em suas funções sacerdotais. Se você for olhar as descrições do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, sobre o sacerdócio, você vê que tinha várias prescrições, várias regras, porque essa tribo precisava ser consagrada de maneira especial ao Senhor. Essa aliança havia sido quebrada, não por Deus, mas porque os sacerdotes agora estavam vivendo uma vida longe da lei, longe da santidade, longe do compromisso, longe de uma fidelidade verdadeira. Irmãos, ao longo de toda a história, Deus sempre teve um único povo. Não são 2 povos, não são 3, 4, mas um único povo. E com esse povo único, Deus sempre teve uma aliança. O Senhor é aquele que tem um pacto conosco, e esse pacto deve estar firmado em santidade. Nos termos desse pacto está escrita a frase que diz: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode brincar de ser crente. Ninguém pode brincar de seguir a Jesus, porque com Deus não se brinca. O evangelho não é uma recreação de final de semana, o evangelho é coisa séria. E se nós vivermos no pecado, na desobediência, Deus certamente pesará a mão sobre a nossa vida. Não adianta você querer ser abençoado, meu irmão, e ao mesmo tempo viver uma vida na iniquidade. Não adianta você querer ser abençoado por Deus, ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida, se você não tem compromisso com Ele, se a sua vida não é dedicada a Ele, se a sua vida não é consagrada a Ele. O pecado não traz bênção, ele promete bênção, mas ele só traz maldição. O pecado só traz destruição, o pecado só traz sofrimento para a nossa vida. A nossa vida, irmãos, precisa ser completamente consagrada ao Senhor. Os crentes são santos, os crentes fogem do pecado. Cristo morreu na cruz, não é para que eu e você vivêssemos a vida do jeito que nós achamos melhor. Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos santificados. Por isso, cada centímetro da nossa vida deve exaltar, deve glorificar aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Cada centímetro da nossa caminhada, da nossa existência, deve render toda a honra, toda a glória a Cristo Jesus, o nosso Senhor. As marcas do verdadeiro sacerdócio. Nós acabamos de ver que a primeira marca é a santidade diante de Deus. E a segunda marca do verdadeiro sacerdócio é a fiel pregação das Escrituras. A fiel pregação das Escrituras, versículos 6 a 9. A partir do versículo de número 6, o texto nos apresenta uma das principais funções do sacerdote no Antigo Testamento. Ser sacerdote em Israel significava não somente cuidar dos sacrifícios, das ofertas e da organização do templo. Para que um homem fosse um sacerdote fiel, ele precisava conhecer a lei de Deus. Mas não somente conhecer, porque ele também precisava pregar sobre essa lei. Ele precisava ter essa lei no coração, ele precisava ter essa lei na sua boca. Ele tinha a responsabilidade
de instruir o povo nos caminhos da palavra. Veja o que diz o versículo 6. O texto diz: a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. A pregação da verdade precisava estar presente na boca dos sacerdotes. Nenhuma injustiça e nenhuma mentira deveriam sair da boca desses homens. Um sacerdote fiel andava com Deus. Ele andava com Deus em paz, ele andava com Deus em retidão, ele tinha comunhão com Deus, ele caminhava em santidade, como nós acabamos de ver, mas ao mesmo tempo, ele era um instrumento nas mãos do Senhor para que a palavra fosse pregada, para que a lei de Deus fosse transmitida ao coração do povo, de maneira que os israelitas fossem santificados também através dessa instrução, através dessa pregação. O início do versículo de número 7 nos diz que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento filosófico, científico, sociológico, empírico? Não. O maior conhecimento que os sacerdotes precisavam era o conhecimento da palavra de Deus. Esses homens precisavam ser bons teólogos, digamos assim, versados no conhecimento das Escrituras. Mas para quê? Para que servia esse conhecimento? Para quê? Eu tenho que ser um bom teólogo, eu tenho que conhecer a lei. Para quê? A sequência do versículo 7 nos responde, veja. Da sua boca. Da boca de quem? Do sacerdote, de Levi. Da sua boca devem os homens procurar a instrução. Em outras palavras, os sacerdotes, eles eram uma espécie de pastores no meio do povo. Eles tinham a responsabilidade de pregar a palavra com firmeza, com clareza, com fidelidade. Eles eram os responsáveis por instruir o povo nos caminhos de Deus. Quando os israelitas precisavam de orientação sobre alguma situação da vida, quando eles precisavam de um direcionamento da palavra de Deus, os israelitas deveriam procurar não somente profetas, mas também os sacerdotes para receber esses conselhos. Inclusive, como nós vimos no capítulo 1, eles eram os responsáveis por dizer se os sacrifícios estavam corretos. Quando um israelita chegava com um animal, ele é que deveria dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui não está. Se tivesse errado, ele deveria dizer, olha, vai embora, você não vai oferecer esse sacrifício, porque não está assim descrito na palavra de Deus. Sabe por quê que o povo deveria procurar eles, e eles deveriam ser esse instrumento de instrução? Porque o povo de Deus precisa ser pastoreado. Não é somente a igreja hoje, desde os tempos de Israel, o povo de Deus precisa ser pastoreado. Claro que, acima de tudo, o nosso supremo e bom pastor é Cristo Jesus. Nós somos ovelhas dele, mas depois dele existem homens fiéis no meio do povo. Homens levantados não por outros homens, mas pelo próprio Deus, no meio da igreja. Homens que foram capacitados pelo próprio Cristo para pastorear as ovelhas do Senhor. E aqui eu queria abrir um parêntese, que está totalmente a ver com o texto. Sabe um hábito de uma igreja saudável? Um hábito que uma igreja saudável precisa ter? Uma igreja saudável precisa saber, parece simples, né? Mas ela precisa saber procurar o pastor para conversar. Uma igreja saudável precisa saber procurar o pastor, não porque ele é perfeito, mas porque ele está ali como instrumento de instrução. Uma igreja saudável precisa saber procurar o pastor para pedir conselhos, para pedir um direcionamento e para tomar um caldo de cana também, porque ninguém é de ferro. Tem muito crente que vive fazendo besteira, vive fazendo besteira porque não procura conselhos, porque não procura o pastor para conversar. Pastor, eu preciso tomar uma decisão, estou confuso, não sei o que fazer, o que o senhor pode me dizer? Tem muito crente que não consegue lidar corretamente com os problemas da vida porque não procura o pastor para conversar, para pedir conselhos. Parece besteira, né? Vou procurar o pastor para quê? Mas não é besteira não. Isso é uma das marcas de uma igreja saudável e faz muita diferença em nosso meio.
Você, meu querido irmão, precisa ser pastoreado, lembre-se disso. Você precisa estar debaixo de uma liderança espiritual. Você precisa ser submisso a homens fiéis que vêm da parte do Senhor. Lembre-se de uma coisa muito importante: você não é uma ovelha desgarrada. Você não é uma ovelha que está dispersa pelo mundo para fazer o que quer na hora que quer. Você precisa de orientação. Não porque os homens de Deus são perfeitos, eles não são, não tem, é tudo pecador também. Não é ninguém melhor que você, mas foram homens levantados por Deus para conduzir a igreja. A igreja precisa ser pastoreada. Lembre-se que você não é uma ovelha desgarrada, assim como os israelitas também não eram. Mas por que o sacerdote era procurado? O final do versículo 7 nos responde: porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Interessante porque o nome Malaquias, inclusive, significa meu mensageiro. Sendo assim, é a mesma palavra que está aparecendo aqui. Da mesma forma que o profeta Malaquias pregava uma mensagem como profeta do Senhor para aquele povo, os sacerdotes também precisavam pregar uma mensagem como uma espécie de pastores, de líderes no meio do povo. O versículo de número 8 nos apresenta mais uma problemática no meio disso. O texto diz: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Os sacerdotes se desviaram do caminho, além de se afastarem da santidade e de estarem profanando o culto a Deus, eles também deixaram de instruir o povo no caminho da lei de Deus. E qual a consequência de uma liderança que se desvia do caminho, uma liderança que deixa de instruir o povo? O texto diz que por causa do mau testemunho e da falta de instrução dos sacerdotes, o povo começou a tropeçar, o povo começou a pecar, o povo começou a se desviar dos caminhos da palavra de Deus. Ao invés de levar o povo para longe do mal, os sacerdotes estavam levando o povo para perto do mal. Ao invés de levar o povo para perto da palavra, os sacerdotes estavam levando o povo para longe dessa palavra. Tudo isso porque eles estavam dando um mau testemunho e deixando de ensinar fielmente os princípios da lei. Veja como uma liderança pecaminosa faz mal ao povo. Com essas atitudes, os sacerdotes estavam violando a aliança que Deus havia feito com a tribo de Levi. Essa aliança foi corrompida, ela foi destruída. E qual a consequência de tudo isso? O versículo 9 nos responde: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Os sacerdotes perderam a moral, porque um homem de Deus só tem moral se ele for homem de Deus, se ele for santo, se ele for fiel às Escrituras, se ele der um bom testemunho, se ele instruir o povo no temor do Senhor, porque se ele se desviar desse caminho, Deus vai humilhá-lo. Deus fez com que esses homens perdessem qualquer prestígio, qualquer admiração por parte dos israelitas. Eles foram desprezados e humilhados diante de Israel, tudo porque deixaram de seguir os caminhos do Senhor, tudo porque foram parciais no ensino da lei, ou seja, ao invés de ensinarem tudo aquilo que se encontrava na palavra de Deus, todos os preceitos, eles pregavam algumas coisas e rejeitavam outras. Eles pregavam uma parte da lei e rejeitavam a outra parte. Eles agiam de forma tendenciosa, distorcendo os ensinos da lei do Senhor. O sacerdócio de Israel havia se distanciado do seu propósito original. Irmãos, além de nós termos uma vida santa, zelando pelas coisas de Deus, consagrando a nossa vida a Ele, além disso, nós precisamos ter um zelo pelas Escrituras, pela palavra de Deus. A nossa vida, ela não pode ser guiada pelos desígnios do nosso coração. A nossa vida precisa ser conduzida pelos princípios da palavra de Deus. Como afirma o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, toda a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Somente essa palavra nos mantém perto do Senhor. Nós não podemos nos aproximar de Deus longe da sua palavra. A lei de Deus deve estar presente em nosso coração, transformando a nossa vida, conduzindo a nossa caminhada, ajeitando os nossos erros. Mas essa lei também deve se fazer presente em nossa boca. Ela deve sair do coração e da mente para os nossos lábios. Lembre-se que esse mundo é mau, esse mundo está perdido, esse mundo precisa ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que as nossas palavras devem deixar de se rechear com o mundo. As nossas palavras devem estar preenchidas com o Evangelho, porque nós somos mensageiros do Senhor, nós somos servos de Cristo, a nossa vida deve glorificar o nome dEle, e nós devemos ser instrumentos para que outras pessoas ouçam sobre o Filho unigênito de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos abrir a boca para dizer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e somente nele um pecador pode receber salvação para a sua alma. Mas então, o que é que esse texto nos ensina de maneira particular? O que nós podemos trazer para o nosso coração? Hoje em dia, queria dizer 3 coisas de maneira especial. Hoje em dia, no meio da igreja brasileira, acontece algo semelhante ao que aconteceu com Israel. Existem muitos lobos em peles de cordeiro, homens que se anunciam como enviados do Senhor, como pregadores do Evangelho. Eles abrem contas nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todo canto, e eles se anunciam postando seus vídeos, postando seus textos. Eles se anunciam como pregadores, como mensageiros do Senhor, mas muitos desses homens, na verdade, são falsos profetas. Muitos desses homens que enchem templos gigantescos com 1000 pessoas, muitos desses homens são falsos pastores. Eles não são ovelhas, eles não são instrumentos de Deus, eles são enviados do demônio. Homens arrogantes, homens mercenários, que não temem verdadeiramente o Senhor, porque o Deus deles é o dinheiro, o Deus deles é a fama, o Deus deles é o luxo, e a internet está recheada com esses homens. Com facilidade você encontra vídeos, pregações que não vêm da parte de Deus. Esses pregadores da conveniência massageiam o seu ego. Você vai gostar de ouvir eles, sabe por quê? Porque eles vão massagear o seu ego. Você vai abrir um vídeo deles, vai começar a ouvi-los, e eles vão falar tudo aquilo que o seu coração quer. Eles vão massagear o seu ego, dizendo, por exemplo, que se você der dinheiro à igreja, você vai ficar rico. Que se você for fiel, você vai multiplicar as suas finanças. Você vai ser muito mais rico a cada dia mais que você oferta ao Senhor. Eles vão dizer que basta você querer, basta você desejar, basta você orar, que Deus vai realizar todos os seus sonhos. Deus vai dar tudo que você quer. Deus está a seu serviço, então peça que Deus vai entregar. Esses homens, eles são mentirosos. Eles são mentirosos. Eles não servem a Deus. Eles são agentes de Satanás. Eles estão enganando as pessoas. E se eles enchem templos, escolas, quadras, campos de futebol, com multidões, aquelas pessoas estão indo para o inferno por causa dessas pregações. Eles não são homens de Deus. Eles são agentes de Satanás. Se eles pregam tudo que o seu coração quer ouvir, se eles massageiam o seu ego, eles são enviados do diabo. Eles mesmos estão perdidos e, consequentemente, também estão levando as pessoas pelo caminho da perdição, porque eles não pregam o Evangelho. Eles pregam uma pregação, um texto que se parece com o Evangelho, mas não é. Não é. São falsas pregações que iludem os povos,
as pessoas, os povos. Certa vez, um pregador inglês chamado Charles Spurgeon, ele disse que chegaria um tempo que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, nós encontraríamos palhaços entretendo os bodes. E é isso que está acontecendo. Está se cumprindo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, diz que chegaria o tempo em que as pessoas procurariam pregadores que massageassem seus corações, que pregassem tudo aquilo que elas querem ouvir, não o que Deus quer falar. Meu querido irmão, deixa eu dar uma notícia para você. Você não deve frequentar uma igreja onde o pregador é raso na palavra de Deus. Você não deve frequentar uma igreja, nem ouvir pregações superficiais da palavra de Deus, onde o pregador lê um versículozinho ou então uma frase da Bíblia e vai contar um bocado de história para boi dormir, não tem nada a ver com o texto bíblico, ele não expõe, ele não explica, ele não aplica. Isso é uma pregação rasa, isso não alimenta o povo. Você sai da igreja passando fome se você se preencher disso. Não importa se você passa 1.500 horas durante a semana ouvindo essas pregações, você não vai se alimentar de nada. É a mesma coisa que estar bebendo só água. Você vai passar fome, porque você não vai estar sendo alimentado por Deus. Você não deve ouvir pregadores, nem frequentar uma igreja onde a mensagem só fala de vitória o tempo todo. Só vitória, só vitória, só vitória. Você não deve frequentar uma igreja onde a mensagem só fala de bênção o tempo todo. É só isso o tema da pregação. É bênção, prosperidade e vitória. Bênção, prosperidade e vitória. Você deve ouvir um pregador que fale o evangelho, que pregue o evangelho. Você deve se alimentar, seja dentro da igreja ou dentro da sua casa, se alimente de pregações do evangelho. Deve ouvir pregações que falam sobre arrependimento, sobre santidade, sobre mudança de vida. Pregações que falam sobre o céu, sobre o inferno, sobre compromisso com Deus. Pregações que falam sobre a esperança da eternidade, sobre os tesouros celestiais, sobre uma vida abnegada do mundo e dedicada a Cristo Jesus. Você deve ouvir pregadores e frequentar uma igreja que tenha compromisso com a verdade do evangelho. Sabe por quê? Porque embora a igreja evangélica brasileira esteja podre em muitos sentidos, ainda existem igrejas fiéis. Ainda existem pastores fiéis. Não porque eles são bons, não porque a igreja é melhor, mas porque Deus se faz presente naquele meio. Porque Deus é o dono da igreja e Deus preserva o seu remanescente fiel. Se um dia você já foi ferido, se um dia você já foi enganado por um falso profeta, por um falso pregador, por um pastor mentiroso, um pastor reprovável, que deu mau testemunho, que falou mentiras ao seu coração, que fez mal a você, se um dia você foi ferido, não permita que isso te afaste de Deus. Busque o evangelho verdadeiro. Sabe por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele cura todas as nossas feridas. Ele restaura a nossa alma. Ele transforma o nosso coração. Outra coisa que eu queria dizer para você. Hoje nós não precisamos mais de sacerdotes humanos, assim como acontecia no Antigo Testamento. Nós precisamos apenas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sacerdócio do Antigo Testamento apontava para Cristo. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Ele sim foi perfeitamente santo, jamais pecou, jamais desobedeceu à lei de Deus. Cristo foi perfeitamente zeloso com o reino de Deus. Cristo pregou o evangelho com fidelidade, denunciando os pecados, apontando o caminho da salvação, porque Ele mesmo é a palavra encarnada. Ele é o verbo divino e eterno, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz o apóstolo João. Ele, como diz o apóstolo Paulo, é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu um sacrifício perfeito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa aliança com Deus, meus irmãos, está firmada no sangue de Cristo Jesus. Além disso, como eu falei, todos nós também somos
sacerdotes. Nós não precisamos mais de homens para entrar na presença de Deus. Nós precisamos apenas de Jesus. Por causa disso, seja dentro da igreja ou na sua casa, você pode, por meio da fé em Cristo, entrar na presença do Senhor. Você pode orar, você pode cantar, você pode meditar na palavra e entendê-la, você pode adorar a Deus, porque tudo aquilo que nos separava do Senhor já não separa mais. O véu do templo foi rasgado e nós podemos entrar no Santo dos Santos. Por fim, uma vez que nós somos uma nação de sacerdotes, nós precisamos, meus irmãos, viver em santidade. De nada vale nós fazermos coisas dentro da igreja, ocupando cargos, realizando tarefas. De nada vale tudo isso se nós estivermos vivendo uma vida de pecado. De nada vale o nosso trabalho na igreja se nós não tivermos uma vida de relacionamento santo com o Senhor. Lembre-se de uma coisa muito importante: andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. Porque se você trabalha para Deus, mas não anda com Ele, o seu trabalho não vale de nada. Para o seu trabalho ser fiel e agradável, você tem que andar com Deus. Nosso serviço ao Senhor na igreja de nada valerá se o nosso coração estiver preenchido dos tesouros desse mundo e dos prazeres da carne. Toda a nossa vida, seja em casa, seja no trabalho, seja na padaria, seja dentro da igreja, toda a nossa vida deve ser oferecida ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. E como um povo santo, nós também somos mensageiros de Deus. Esse mundo não precisa de mensagens de autoajuda. Esse mundo não precisa de mensagens de prosperidade. Esse mundo não precisa de ideologias. Esse mundo precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, nós devemos abrir a boca para anunciar a mensagem do Evangelho aos pecadores, dentro e fora da igreja. Uma igreja só será saudável se dentro dela o Evangelho for pregado, não com parcialidade, mas com integridade e fidelidade. Já que o texto fala de sacerdotes, líderes da segunda igreja presbiteriana de Gravatar, presbíteros, diáconos, vocês precisam dar exemplo. Vocês precisam dar um bom testemunho. Líderes dessa igreja, vocês precisam conduzir essa igreja nos caminhos do Evangelho, para que o povo seja abençoado, para que a igreja cresça, para que Cristo Jesus se faça presente em nosso meio. Nós precisamos ter esse zelo. Nós precisamos, como líderes, fugir de todas as atitudes que prejudicam a igreja, que ferem a igreja, que maltratam a igreja. Nós precisamos ser fiéis e dedicados ao Senhor. Nós não precisamos de padres ou de bispos. Nós precisamos de Cristo. E através dele, a nossa vida deve glorificar o nome do Senhor.